Graça e paz, queridos irmãos, amigos, ouvintes nesta manhã. Hoje é dia 23 de julho de 2025 e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 19. Jesus vai passar por Jericó e ali ele vai conhecer um homem. Havia ali, diz o versículo 2, um homem chamado Zaqueu e este era um chefe dos publicanos. E Lucas faz questão de fazer uma menção no final dessa frase: e era rico. Vamos lembrar que dentro do contexto que estamos falando, lembrando que a divisão em capítulos e versículos não foi feita pelos autores bíblicos, mas muito posteriormente, Jesus está mostrando que sim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Jesus já tinha dito que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. E aqui, Zaqueu, ele era rico, e Zaqueu, ele vai ter com Jesus. Jesus olha para Zaqueu, fala para ele descer depressa, porque ele quer ir até a casa dele, e Zaqueu recebe Jesus com grande alegria. Essa história toda você lê até o versículo de número 10. É interessante que aqui Zaqueu, ao receber Jesus, ele leva os seus amigos para estarem ali também. E Zaqueu, em algum momento ali daquele grande banquete que eles estavam fazendo, ele levanta: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, e assim, os publicanos eram conhecidos como pessoas desonestas, pessoas que lesavam os seus compatriotas ali, e por causa disso também não eram muito bem vistos. E Zaqueu, ele diz que vai dar toda a sua riqueza, metade da sua riqueza aos pobres, e vai devolver quadruplicado aquilo que ele tem defraudado a alguém. Então, provavelmente ele ficou totalmente pobre nessa situação, porque com certeza ele teve que restituir muita coisa. E é interessante esse contraponto de Jesus, porque aquele jovem rico, ele chega perguntando a Jesus o que fazer lá no capítulo 18 para poder ser salvo. Aqui Zaqueu, ele não faz essa pergunta, ele simplesmente, tocado pelo Espírito Santo, pela presença de Jesus, agora sim um encontro especial, ele se propõe. Jesus não precisou pedir a ele nada, ele simplesmente se propôs a fazer isso de maneira ali voluntária, e é maravilhoso vermos que a salvação chegou àquela casa. Por quê? Ele também era um filho de Abraão e não era para ninguém mais o rejeitar. A partir dali, Jesus está chegando em Jerusalém e ele vai chegar, e nós vamos ver aqui o relato da entrada triunfal. Olha o que diz o versículo 37. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu, glória nas alturas. Vemos aqui no relato de Lucas que Jesus chega a Jerusalém, chega montado no jumentinho, simbolizando ali ninguém mais, ninguém menos do que o grande rei Salomão, e claro, cumprindo uma das profecias do profeta Zacarias, mostrando que o Messias entraria na cidade montado no jumentinho. E aqui as pessoas o receberam com grande alegria, estavam ovacionando, havia uma alegria tremenda ali no meio daqueles discípulos. Só quem não estava alegre eram os fariseus. O versículo 39 diz para nós que eles chegaram para Jesus e falaram: cala, manda eles calarem a boca, repreende. Jesus fala: se eles se calarem, até mesmo as próprias pedras clamarão. É o que Jesus vai dizer. Mas toda aquela festa que está recebendo Jesus não engana Jesus. Jesus, ele diz no versículo 40, Lucas escreve no versículo 41 acerca da visão que Jesus teve ali em Jerusalém, e vai dizer que, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. E ali ele previu, ele já sabia o que aconteceria, e ele, no versículo 44, ele diz acerca de Jerusalém: te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Nós sabemos de antemão que Jerusalém vai mandar crucificar Jesus. A maioria das pessoas ali, talvez muitos desses que o receberam, vão ali estar mandando Jesus ser crucificado ou pedindo a sua crucificação.
E Jesus está ali antevendo aquilo que vai acontecer mais ou menos 40 anos depois destes acontecimentos, que é histórico, a questão da invasão de Roma a Jerusalém pelo imperador, o futuro imperador Tito, o general Tito. Ele invade Jerusalém. Até hoje há num arco, na cidade de Roma, a vitória de Tito sobre Jerusalém, ele levando ali os utensílios do templo sagrado, e o templo é destruído. A única coisa que sobra é o que hoje nós chamamos lá em Jerusalém de Muro das Lamentações, é uma das paredes do templo. Jesus, ele prevê tudo aquilo que estava para acontecer e chora sobre aquela cidade que não reconheceu que ele era o Messias realmente. Veja que Jesus está ali sendo recebido como Messias, pessoas estão louvando, arrancaram galhos ali, colocaram no chão, colocaram as suas vestes, mas Jesus já sabe que tudo aquilo ali é somente dos lábios para fora. Mas Jesus entra na cidade. Quando ele entra na cidade, ele vai até o templo. Entrando no templo, diz o versículo 45, ele começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. E Jesus está ali chamando aqui, falando que aquelas pessoas tinham feito da casa de Deus um covil de ladrões e de salteadores. Aquelas pessoas estavam ali ao redor num comércio, um comércio da fé, comercializando ali os sacrifícios que deveriam ser levados. Os sacrifícios que eram feitos eram vendidos por aquelas pessoas, e conta-nos a história que muitos daqueles ali trabalhavam para os próprios sacerdotes, aqueles que iriam averiguar se aquele animal tinha ou não defeito. Se a pessoa trouxesse o seu próprio animal, com certeza era rejeitado. Eles teriam ali que comprar na mão daquelas pessoas. E Jesus expulsa eles dali, falando que aquilo é um absurdo. Será que tem alguma semelhança com os nossos dias, onde muitos querem mercadejar a palavra, estão vendendo muitas coisas dentro do templo, falando que aquilo é um instrumento de fé? Que nós possamos orar para que nós não caiamos nesse erro também. Por fim, nós vemos aqui Lucas relatando que Jesus estava ali em Jerusalém agora, no templo todos os dias ensinando, mas claro, os sacerdotes, escribas, os principais do povo queriam matá-lo, mas não tinham como fazê-lo, porque todo o povo pendia para ele, escutando aquilo que Jesus falava, fazer aquelas pessoas estarem ali paradas, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Que nós também possamos ser como este povo, não no sentido da crucificação, mas no sentido de recebermos Jesus em nossa vida e de podermos estar ouvindo os seus ensinos com grande alegria. Tem muitas coisas ainda que podem ser ditas acerca desse capítulo. Tem perguntas? Coloca aí, para nós podermos estar interagindo juntos. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.